E aí, tá ligado? Sejam muito bem-vindos ao canal da Juventude da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Por aqui você vai encontrar muito conteúdo, Bíblia, brincadeiras e papo cabeça. Mas o que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais um papo muito legal, mais um conteúdo muito importante para você. Mas antes de começarmos, eu quero aqui pedir encarecidamente a você, vem aqui, dá um joinha aqui no vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, vá lá no grupo da sua igreja, compartilha com a galera, porque eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito rico em conteúdo esse nosso vídeo hoje. Então, eu quero apresentar uma figurinha carimbada aqui do nosso canal, né? O pastor, hoje é pastor, na época que a gente gravou, né, mano? A gente estava no processo de examinação para o ministério, mas hoje eu estou aqui com o pastor Thiago. Uma salva de palmas aí pro pastor Thiago. E aí, mano, tudo bem? Tudo certo? E aí, como é que tá a vida agora de pastor oficial, né? Real oficial, como tá aí? Na verdade não muda muita coisa assim, né, do que fazia, né? Só peso que eu fiz. Parece que você tá carregando algumas paneladas a mais aí. Um pouquinho, eu compartilho a mesma opinião. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente até pôde conversar um pouco antes, né? A gente teve que, inclusive, falar sobre isso na nossa prova, né? E nós vamos falar hoje, o tema do nosso mês é spoiler. O que é um spoiler? Spoiler é aquela pessoa que te indica uma série, te indica um filme, algo do tipo. E ela, antes de você ver, te conta o final, estragando toda a sua experiência com um determinado filme ou série. Só que no nosso caso, a gente está tratando o tema escatologia, né, com um grande spoiler que Jesus nos deu, né? Do que vai acontecer antes do final e também depois quando tudo acabar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu queria começar já te perguntando, na verdade, o que é escatologia? Para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? O que é escatologia? Eu já estou vendo os dois ali, ó. É que vocês estão atrás da câmera aqui, mas eu estou vendo os dois ali que eu acho que precisa... Aprendam aí hoje, tá? Vocês vão sair. Tem três, chegou o terceiro ali. Mas, mano, o que é escatologia? Vamos começar pelo básico. Vamos começar do começo, escatologia, como spoiler, né? Escatologia, na verdade, vem a palavra escatologia vem de uma origem grega. Ela é formada de duas palavras, né? Scaton, que é últimas coisas. E logia, né, que é estudo, né? Então é o estudo das últimas coisas, ou, né, como é o tema do mês, o grande spoiler. O interessante da escatologia, e o que eu gosto da escatologia, é saber que houvemos no final. Isso é fato. Até porque o nosso time de futebol não está vencendo muito, né? Então é bom saber que a gente vai vencer em alguma coisa. Não, você fala pelo seu time. Ah, tá! Esse ano vai. Não tem ninguém que acredita aí. Vamos deixar no ar para o pessoal pensar em qual pode ser o time aqui. Exatamente. Mas tem uma definição em Isaías 46, versículo 10, que eu acho muito interessante. E lá Deus fala que Ele já sabe de todas as coisas, tudo que vai acontecer. E conforme a sua vontade, Ele nos revela isso. Então eu acho essa definição do profeta Isaías bem legal. Então, escatologia a gente pode definir como o estudo das últimas coisas. É igual a gente fala teologia, é legal a gente falar sobre isso, porque às vezes muito crente velho não associa, né? Não sabe associar as coisas, teologia, estudo de Deus, aquela coisa, né? Então é legal. E mano, então a gente sabe que é o estudo das últimas coisas. Mas também a gente sabe que existem visões diferentes. Mas aí a gente está falando da visão de dentro da igreja, visão cristã da questão da escatologia.
dentro da visão, da cosmovisão cristã, existem visões diferentes, prismas diferentes, né? A gente pode dizer assim. Isso. Basicamente, são três, na teologia nós costumamos falar correntes teológicas. Então, dentro da teologia existem três correntes teológicas, basicamente, né? Aqui nós vamos depois entender que essas três correntes, elas vão virando um emaranhado, elas vão se... Mas uma coisa interessante que nós precisamos falar é o seguinte: independente da visão teológica, independente daquilo que eu creio com relação à escatologia, existem alguns pontos que são recorrentes nessas visões. A primeira é: Jesus vai voltar. Independente da linha teológica que você segue, independente daquilo que você acredita com relação à corrente teológica de escatologia, você crê que Jesus vai voltar, porque o próprio Jesus disse isso nas Escrituras. A segunda coisa que nós cremos é que vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento da galera, entendeu? Vamos falar na linguagem do pessoal. Vai haver aí um julgamento de todo mundo aí. Vivos e mortos, eles vão ser julgados. Isso também, todas as correntes escatológicas, elas acreditam nisso. Outra coisa que isso também é ponto pacífico de todas as correntes, que vai haver ressurreição dos mortos. Então, todos aqueles que já morreram em Cristo ou não, eles vão ser ressuscitados para esse julgamento. Um outro ponto: Satanás vai ser julgado e vai ser condenado. E um quinto ponto aí, que é ponto pacífico aí entre todas as correntes, é que vai haver um período de paz e prosperidade. Agora, a questão é a seguinte: as visões, aonde cada coisa dessa situação vai acontecer. O que vem antes do que, o que acontece antes do que, entendeu? Aí é que tá o negócio. Só que assim, uma dica, né, algo que eu aprendi já há algum tempo. Correntes escatológicas é um negócio que ele é vou falar igual você fala, é um trem secundário, entendeu? Nós não dependemos de crer ou não crer na corrente escatológica para sermos salvos. A gente depende da nossa fé em Jesus Cristo. A linha escatológica, aquilo que nós cremos a respeito do fim dos tempos, vai determinar alguns pontos que eu acho que nós vamos ver mais para frente, a respeito da minha conduta, da minha postura, e é isso aí. Agora sim, as correntes escatológicas mais comuns é pré-milenismo, e aí o pré-milenismo ele se divide em histórico e dispensacionalista. O histórico ele vai falar que a volta de Cristo vai acontecer uma única vez, um único período de tempo, e que a igreja, basicamente, falando bem resumidamente, e que a igreja vai participar do período da tribulação. O pré-milenismo dispensacionalista. E aí, na verdade, agora nós passamos a falar sobre o ponto ou a corrente escatológica a mais complicada de todas, entendeu? Lá fala que Jesus vai vir uma primeira vez, vai arrebatar em secreto a igreja, aí depois vai ter um período em que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e aí nesse período o diabo, ou Satanás, ele vai ter domínio sobre as pessoas. E depois desse período, que são um período de 7 anos, onde divide 3 primeiros anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio de devastação e tudo mais. No final desses 7 anos, Jesus volta, em definitivo, vai prender Satanás, julgá-lo, condená-lo e assim junto com as pessoas, e a igreja vai reinar no reino milenar. Então, no final desses
7 anos Jesus volta, isso eu estou falando do pré-milenismo dispensacionalista. E a partir desse momento Jesus inaugura o reino milenar. Nós temos uma outra corrente que é o pós-milenismo. Ou seja, no pós-milenismo, na verdade assim, é uma corrente, na minha opinião, ela é muito utópica. Por quê? Ela também se divide em duas etapas, né? Em duas etapas não, se divide em 2 grupos. Assim como o pré-milenismo, ela também se divide em dois grupos. Se divide naquele grupo que acha que o milênio já iniciou com a ascensão de Cristo aos céus, e tem um outro grupo que diz que vai ser exatamente 1000 anos literais antes da volta de Cristo. Então, a história vai acontecendo normalmente, 1000 anos antes de Cristo voltar, aí inaugura-se esse período, onde a igreja vai ser próspera, as pessoas em sua maioria vão se converter, grande parte das pessoas vão reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E aí nós encontramos aí alguns pontos fracos nesse quesito, porque a Bíblia não nos dá esse respaldo aí, né? E nós temos uma outra corrente também, que é uma corrente muito forte, que é o amilenismo. A palavra amilenista não significa, a tradução literal significa sem milênio, mas não necessariamente que a corrente teológica do amilenismo não acredita no milênio. Eles acreditam no milênio, mas não um milênio literal, é um milênio metafórico, é um milênio que já foi inaugurado na ascensão de Cristo, só que diferentemente do pós-milenismo, eles não acreditam assim que vai haver essa prosperidade da igreja na terra, grandes conversões em massa e tudo mais. Eles acreditam que vai haver uma prosperidade no reino espiritual. Então a diferença basicamente das correntes. E aí é até interessante, porque aqui a gente está falando da visão cristã sobre escatologia. Exato. Mas existe visão escatológica fora da igreja, fora da visão cristã? Legal essa pergunta. Na verdade, assim, o que acontece? O homem, ele anseia, ele sabe que vai existir um fim em algum momento. Ele sabe que em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai acabar com tudo isso que nós conhecemos aqui. E que isso vai se tornar uma nova terra, alguma coisa. Tem aqueles que acreditam que nós vamos ser transportados daqui para um outro planeta e tudo mais, né? Mas assim, existem alguns pensamentos. O mais antigo de todos no final dos anos 360, 350, 360, com a queda de Roma, eles acreditavam que seria o fim do mundo. Então essa, assim, fora do ambiente cristão, essa é a mais antiga de todas. Nós temos aí, na virada de milênio geralmente acontece isso, na virada do primeiro milênio, do segundo milênio, as pessoas não tinha aquele negócio lá, tá na Bíblia, 1000 chegará, mas 2000 não passará e tal. Isso não existe, tá? Na virada de 99 para 2000, aí todo mundo falou que ia ter o bug do milênio e tudo mais, e nada, fala aqui. Existem profecias, inúmeras profecias, de que o mundo vai acabar em algum momento. Né? A mais famosa de todas virou até filme. Mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos atrás virou filme, que era a previsão dos maias. Eles falavam que no dia 22 de 12 de 2012 o mundo iria acabar. Aí eu fico imaginando a frustração no dia 23 de 12 de 2012,
daquelas pessoas que se prepararam. Cara, engraçado, eu me lembro que eu vi reportagem de gente estocando comida. Cara, tem gente que fez bunker, velho. Teve uma galera que realmente se preparou pra virar, tipo, ter zumbi aqui, né? Tem um teólogo que eu escuto bastante o podcast dele, que é o Rodrigo Vivo. Ele fala assim, o pessoal guardou lá sardinha, guardou isso, guardou aquilo, só pra depois o pessoal do The Walking Dead lá usar, né? Mas assim, eu fico imaginando a frustração no dia 23/12 de 2012 daquelas pessoas. Mas assim, cara, o negócio, as pessoas elas viviam por conta disso mesmo, elas acreditavam, elas viviam por aquilo que elas acreditavam mesmo, sabe? E o mundo iria realmente acabar em 22/12. Naquele ano. Virou até filme, né? Virou um filme conhecidíssimo, né? Foi um filme famosíssimo. Né? Então, assim, na verdade, no coração do homem sempre houve essa questão do fim. Vai haver um fim. Entendeu? E é interessante a gente pensar nisso, porque, e aqui eu queria até encerrar com a última pergunta para você, porque eu acho que a gente consegue amarrar tudo isso que a gente falou aqui. A gente entendeu o que é escatologia, a gente entendeu que existe essa preocupação fora da igreja, fora da visão cristã, né? Mas, aqui eu queria, na verdade, juntar duas perguntas em uma aqui para você. Como que isso afeta a nossa vida pessoal, mas como que também a escatologia afeta a vida da igreja? Mas aí não da igreja Batista Livre, mas da igreja do Senhor. A igreja de Cristo, né? De Cristo. Como que isso nos afeta tanto de forma pessoal quanto de forma como igreja? Assim, para a igreja, na verdade, existem alguns versículos, alguns versos da Bíblia que nós encontramos. E enquanto as pessoas não ouvirem o Evangelho, isso não vai acontecer. Esse tempo é um tempo dado por Deus e só Deus conhece, nem o Cristo conhece esse tempo. Então a igreja precisa, isso traz para a igreja uma necessidade de urgência de pregação do Evangelho, uma necessidade de urgência de falar, de propagar o Evangelho, para que quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho, melhor. Então, para a igreja é essa questão. Para nós, como pessoas, indivíduos, uma esperança. A esperança de que, cara, se Cristo voltar agora, a minha esperança é que Cristo volte agora. Entendeu? E aí, essa esperança, ela tem que nos tomar, assim, uma expectativa diária de que Cristo realmente vai voltar. E Cristo voltando, a minha vida ela vai ser completamente transformada. Eu vou ter um corpo glorificado, eu vou viver de uma maneira diferente, num lugar diferente. Os boletos vão acabar. Oh, glória! Os boletos está pronto aqui, ó, recebo. Os boletos vão acabar. Nós vamos viver na glória. Nós vamos viver de acordo com o Apocalipse 4, Hebreus 4, que fala que nós vamos estar diante da presença de Deus, na glória. Então, assim, para nós indivíduos é essa, a esperança de que tudo vai ser novo, nós vamos ter uma vida nova. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que no final das contas, a gente vai passar o mês falando sobre isso, vamos ter seminários falando sobre isso, vamos ter algumas reuniões para falar sobre isso. Mas eu acho que no final das contas, eu acho que fica muito claro, depois de tudo que você falou, que a importância de estudarmos escatologia, de sabermos e termos um norte, uma visão para nos dar esse norte. Eu acho que a importância disso tudo vai resumir em como eu vou viver meu dia a dia. Eu acho que a importância de sabermos sobre o assunto é que
a gente vai começar talvez a olhar mais o que importa, né? Porque a gente vai percebendo os sinais acontecendo, né? Eu acho interessante que Jesus fala muito de sinais, né? Ele fala de sinais das pessoas que vão seguir ele, e elas vão pegar em serpentes, não vão morrer, vão tomar alguma coisa mortífera, não vão morrer. Mas Jesus também fala, vão acontecer sinais antes da minha volta. Então ele vai meio que deixando claro pra gente que nós não estamos cegos. Isso, exato. Tipo assim, a pessoa que segue a Cristo, ela não está cega. Ela consegue ter sinais de que ela é uma seguidora de Jesus. E ao mesmo tempo, a gente tem um sinal, nós temos sinais, na verdade, de que quando tiver a iminência aí, né, a volta de Jesus, nós teremos sinais também, como nós já estamos tendo, na verdade, né? Então, eu acho que a partir do momento que nós entendemos mais sobre isso, fica mais fácil para a gente viver. Porque você falou, a esperança, velho. Tipo, a gente para de olhar pro caos e a gente começa a olhar pra esperança. É a esperança do cristão, assim. Se eu não tiver essa esperança, o meu cristianismo ele é vazio. Então, a minha esperança está em Cristo. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. Detalhe, ele vai voltar para vencer novamente. Assim como ele venceu a morte, agora ele vai vencer Satanás. Bom, então eu espero que de alguma forma isso tenha chegado ao seu coração como uma mensagem de esperança. Thiago, eu só tenho que te agradecer, cara, porque todas as vezes que você prega, eu geralmente até faço uma story e falo a mesma coisa, porque eu amo poder ouvir você, eu amo poder aprender com você. Eu acho que eu quero tornar isso público agora a todo mundo, né? E se eu pudesse escolher viver, né, todo aquele não vou dizer sofrimento não, né? Mas vamos dizer toda aquela período de bênção que nós vivemos, pré-consagração, né, ministério, e agora pós também. Se eu pudesse escolher qualquer pessoa, eu sempre escolheria você, cara, porque você é bênção na minha casa, é bênção na minha família. A minha filha ama você, sabe? A minha filha ama a sua filha também. E eu sou grato a Deus pela sua vida. Você é bênção mesmo, cara. É bênção mesmo. A recíproca é igual. Principalmente da filha, né? E, mano, que Deus continue te abençoando. E aí fica o meu convite para você que está ouvindo a gente. Se você é de Jaboticabal, região de Jaboticabal, nós vamos ter um seminário para falar sobre isso, para estudarmos sobre isso. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, porque vão ser seminários muito dinâmicos e muito claros sobre esse assunto, né? Então aqui fica o meu convite para você também. Se você ainda não deu joinha aqui, por favor, dá um like, compartilhe com seus amigos, ative esse sininho que está aqui também, porque ele vai avisar você de novos vídeos, de novos conteúdos aqui. E se você não viu, nós já temos aqui um vídeo de introdução a esse tema, que nós começamos a falar um pouquinho sobre esse tema, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela aqui. Vai ser aqui então, vai ser aqui, aí vai ser aqui então, vai aparecer um vídeo para você clicar nele aí, para você receber essa mensagem de esperança, no começo dessa mensagem de esperança. Certo? Muito obrigado, mano. Obrigado, eu. Tamo junto. Sempre que precisar, estamos aqui. Vocês vão ver muito Thiago por aqui ainda, gente, com certeza. Beleza? Então, o que nos resta mesmo é saber de você. E aí, tá ligado?